Plenário do Conselho Federal de Farmácia estuda pacote de medidas em apoio aos farmacêuticos do Rio Grande do Sul. O Conselho irá elaborar guias de assistência farmacêutica em caso de desastres para profissionais do Rio Grande do Sul e de outros estados. Em um ano sem a tramitação de documentos impressos, o Conselho economizou quase R$ 850 mil com papéis e envios. Aprovada a capacitação para que farmacêuticos possam implantar e operar a logística reversa de medicamentos em farmácias e drogarias. Já estão disponíveis 12 folders educativos para farmacêuticos orientarem pacientes que sofrem com doenças respiratórias crônicas. Esses são os destaques da última reunião plenária do Conselho Federal de Farmácia, realizada nos dias 22, 23 e 24 de maio, e os detalhes você confere agora. Em clima de muita emoção, a plenária de maio foi iniciada com a execução do hino do Rio Grande do Sul e um minuto de silêncio pela tragédia provocada pelas enchentes que atingiram cerca de 300 municípios gaúchos. Além desse ato solene, os conselheiros federais debateram medidas de socorro imediato aos profissionais gaúchos afetados pelas enchentes. Eu quero dizer tanto a você, Giovana, como ao nosso colega Roberto Cancherini, que nesse início da nossa plenária fizemos questão de destinar exatamente toda a nossa solidariedade, aproveitar a oportunidade para me dirigir a todos os cidadãos sul-rio-grandense, por todas as perdas e dificuldades que eles têm enfrentado durante essa situação de desastre, a situação de calamidade que afetou todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas também quero apresentar todo o meu reconhecimento a cada um de vocês, a presidente do Conselho Regional, como também ao nosso Conselho Federal, porque nós podemos acompanhar mesmo à distância todo o esforço, toda a dedicação de vocês em arregimentar voluntários, no sentido de que pudessem eles também contribuírem com vocês. Então, foi um trabalho extraordinário sob o comando de vocês dois, né? E isso é motivo para todos nós nos orgulharmos realmente dessas ações, né, de todos os farmacêuticos que se mostraram espontaneamente, com vontade, de forma voluntária, solidária, humana, né, em prestar todo esse apoio, né, nesse momento a todos os cidadãos aí do Rio Grande do Sul. O plenário aprovou a criação de um grupo de trabalho temporário para elaborar guias de assistência farmacêutica em desastres naturais, como o que ocorre no Rio Grande do Sul. O conselheiro suplente por Santa Catarina, Cláudio Guimarães, apresentou uma proposta baseada na experiência de farmacêuticos de Santa Catarina que também já vivenciaram problemas com emergências climáticas. Como o farmacêutico pode ajudar numa situação de desastre natural? De várias formas, né? Principalmente que sabemos que numa situação de desastre faltará medicamento. Medicamento para diversos fins. Doenças crônicas, tipo hipertensão, né? Tipo asma. Pode faltar medicamentos aos pacientes acometidos por HIV, por outras doenças virais, né? Então, o farmacêutico ele participa desde o início da logística de recebimento, compra desse medicamento, como também como vai chegar esse medicamento à população. Eu tive um entendimento que foi extremamente bem recebida, principalmente pelo Dr. Walter, que se colocou à disposição em formar um grupo de trabalho temporário, né, na qual a gente possa estruturar documentos, guias, diretrizes para o enfrentamento de desastre natural frente às questões da assistência farmacêutica. Em um ano da implantação do Serviço Eletrônico de Informações, o Conselho agilizou processos, quase extinguiu o uso de papéis com documentos impressos e os custos de envios pelos correios. Além de ser bom para o meio ambiente, isso gerou uma economia de R$ 850 mil para o sistema CFF-CRFs. Para ter ideia, são mais quase 180 mil processos tramitados nesse um ano.
É em torno de 20 mil processos gerados só dentro do Conselho Federal de Farmácia. São quase 300 usuários internos e quase 1.400 usuários externos, ou seja, quase 2.000 usuários hoje utilizam o Sistema Eletrônico de Informação no Conselho Federal de Farmácia. E nesse um ano foi computado uma economicidade de quase R$ 850 mil, né? Isso com simplesmente economia de papel, material de expediente e também de processos que antes tramitavam dos conselhos regionais para o Conselho Federal em formato físico, utilizando o recurso para transportar esses processos, ou seja, pelos correios, e agora não tem mais essa necessidade. O Sistema Nacional de Logística Reversa de Medicamentos e Embalagens, o LogMed, foi apresentado ao plenário que decidiu realizar uma capacitação para farmacêuticos sobre como implantar e operar a logística reversa nas farmácias e drogarias. A proposição foi que o Conselho ajudasse a capacitar os profissionais dos pontos de coleta, que quando a gente fala em varejo, em LogMed, nós estamos falando em farmácias e drogarias. Eles precisam estar capacitados, eles precisam entender o procedimento a nível nacional para que a gente não perca o controle disso, para que no norte seja feito de uma maneira, no sul de outra, e talvez aumente o risco sanitário mais do que hoje existe. Então, precisamos ter uma uniformidade, porque o LogMed tem procedimentos seguros, tem material adequado e padronizado, tem todo um procedimento. Então, o Conselho pode nos ajudar a capacitar e dar suporte aos farmacêuticos que são do Brasil todo. O Dr. Walter Jorge foi extremamente receptivo à diretoria e o plenário, e eu fiz a proposta de que nós possamos capacitar os farmacêuticos para essa finalidade, porque os farmacêuticos têm dúvida também de como implementar a logística reversa nas suas farmácias, e nós precisamos disso, que os farmacêuticos estejam atentos a isso, para que a gente não perca também essa atividade que é importante para o setor farmacêutico e para o farmacêutico como profissional. Então, a ideia é que nós possamos fazer o mais breve possível uma capacitação online e depois, quem sabe, gravado, para que todos os farmacêuticos possam assistir. Nós consigamos o apoio de determinadas regiões norte e nordeste, que também precisamos do apoio deles, e quem sabe o Conselho Federal fazer parte do grupo de acompanhamento de performance, que é um grupo que está envolvido com a implantação do sistema de logística reversa. Quem sabe a gente consiga tudo isso. Com o apoio de diversos especialistas e entidades, o Conselho lançou uma coleção de 12 folders educativos para ampliar o cuidado farmacêutico à pessoa com doenças respiratórias crônicas, como a asma. O material já está disponível no site cff.org.br no menu Publicações. Por que a gente fica até emocionado? Porque para você produzir material educativo que as pessoas entendam, isso dá muito trabalho. Nós juntamos alguns especialistas em 2017 e publicamos esses primeiros folders aqui, ó. A gente não tinha o da asma, doutor Marcelo, aí vocês mandaram o da asma para a gente lá de São Paulo. Então, nós partimos esse projeto de 9 folders, 8 que o CFF tinha produzido e o da asma que São Paulo havia produzido. Nós pegamos esses 9 materiais educativos, submetemos a 19 especialistas. Então, tinha gente da área de comunicação, médicos, tinham pneumologistas no grupo que estão aí nos assistindo, farmacêuticos clínicos que também estão aí nos assistindo, pessoas que tinham experiência na área de educação e saúde. E aqui são os produtos que nós vamos entregar agora para os senhores. Muitos produtos que antes eram folheto tiveram que virar livretos. A gente tinha 2 folhetos que virou um só. Então, nós saímos de 8 produtos que a gente tinha aqui no Conselho para 12, em formatos, em conteúdo, numa linguagem muito mais acessível. O plenário discutiu a necessidade de os regionais fiscalizarem clínicas de diagnóstico e de cirurgia plástica para verificar se há farmacêutico responsável técnico pela dispensação de medicamentos
nesses estabelecimentos. Porque em muitas fiscalizações foi detectado que essas clínicas funcionam com verdadeiros armários, farmácias dentro das clínicas, com medicamentos da portaria 344, mas sem a presença e sem a responsabilidade técnica do farmacêutico. A proposta foi acolhida e ficou de discutir com a COFISC uma forma de fiscalizar e garantir que a população tenha a assistência do farmacêutico. Outro ponto de pauta apresentado pela conselheira foi a divulgação dos projetos de lei de interesse da categoria nas redes sociais do Conselho. Para que a categoria possa votar-se a favor ou contra determinados projetos, para que eles tenham força de serem aprovados o mais rápido possível e beneficiar toda a nossa população. E, para finalizar, foram abertas as inscrições para o 3º Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. As inscrições para o primeiro lote, com desconto, podem ser feitas no site congressocff.com.br. Gostou? Curta, comente, compartilhe o nosso vídeo para receber mais conteúdos como este e ficar sempre bem informado.